E aí, meus queridos, professor Jojo na área. E essa aula é da APC 6, que vai do dia 1º do 6 a 7/6, aí no Classroom para vocês. E nós vamos fazer um aprofundamento no efeito Joule e nos circuitos elétricos. Então, bora lá. O efeito Joule, né, ocorre quando uma corrente elétrica percorre um condutor elétrico e os elétrons livres, eles se chocam com os átomos do condutor. E essa colisão transfere energia dos elétrons livres para os átomos, e essa energia é usada para aquecimento, transformando de energia elétrica para energia térmica, certo? Então, o efeito Joule ele pode ser muito útil para a gente, tá? No caso das lâmpadas incandescentes, que elas chegam até 3.000 graus Celsius de temperatura, e assim elas geram luz para a gente iluminar ambientes escuros ou até mesmo de noite. Também pode servir para aquecimento de água, né? Que nem hoje, por exemplo. Hoje é dia 24/5, né? A temperatura tá meio friozinho, tá caindo a temperatura agora. Já deve estar chegando aos 20 graus, mais ou menos, 19 graus Celsius. Então, tomar um banhozinho gelado não dá, né? A gente liga o chuveiro no quente lá, e aí a resistência elétrica vai percorrer uma corrente elétrica nela, vai liberar energia térmica em calor. E aí a água é aquecida e a gente toma água quente. Também tem os aquecedores elétricos que a gente usa para colocar em casas, ou até mesmo aquecedores que a gente coloca no piso. Isso são mais comuns em países que têm um inverno bem definido, né? Como Estados Unidos, Europa, a pessoa usa bastante. Aqui no Brasil isso não é tão comum assim, tá? Mas o efeito Joule também ele pode ser prejudicial, tá? No caso, algumas máquinas, alguns aparelhos elétricos, eles não podem sofrer muito aquecimento. Esse aquecimento causa mau funcionamento, até mesmo danifica o aparelho, como por exemplo dos processadores, né? O processador, por exemplo, se ele sofre um superaquecimento, ele pode dar deadlock, né? Ele pode parar de funcionar, tá? E, consequentemente, ele pode esquentar demais, ter uma quebra de solda dentro da placa-mãe, e aí o seu notebook, seu celular, seu aparelho elétrico, sua televisão, por exemplo, pode parar de funcionar, tá? O efeito Joule, ele é calculado pela expressão Q é igual a I quadrado vezes R vezes T, onde Q é o calor, medido em Joule. E é importante lembrar que uma caloria é igual a 4,186 joules. I é corrente elétrica que percorre o circuito, né, medido em ampere. R é a resistência elétrica do fio, dessa fiação, desse circuito, em ohms. E T é o tempo em segundos que a corrente elétrica ficou percorrendo para gerar o efeito Joule. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Uma resistência elétrica de 837,2 ohms. Então tem uma resistência elétrica, né? Vamos trocar aqui a ferramenta. Eu sempre esqueço de trocar essa ferramenta no começo das aulas. Então, a resistência ela é 837,2 ohms. E é percorrida por uma corrente elétrica de 300 mA. Então, a corrente elétrica é 300 mA, tá? Não pode esquecer, pessoal, que o mili é 10 a menos 3, tá? É colocado em um recipiente contendo 10 litros de água. Então, eu tenho um volume de água de 10 litros, tá? Calcule a variação da temperatura sofrida pela água. Então, quero saber a variação da temperatura sofrida. E aí tem as informações, tipo o calor específico da água, C, que é 1 caloria por grau Celsius, e que 1 mililitro de água corresponde a 1 grama de água, e que 1 caloria é igual a 4,186 joules. Então, para mim fazer essa conta, né, pessoal, eu preciso entender o processo. O que é o processo? Eu tenho uma resistência,
essa resistência R é percorrida por uma corrente elétrica I durante um intervalo de tempo, tá? Isso vai fazer com que ele irradie calor, né? Vai irradiar calor na forma de energia térmica devido ao efeito Joule, né? A corrente elétrica vai passar nessa resistência, vai perder energia através das colisões, e aí a resistência vai superaquecer, tendo um aquecimento, e aí libera essa energia térmica, que é o calor. Né? Isso aqui é o nosso calor. Beleza. O que ele fez? Ele pega essa resistência e coloca no recipiente que contém água, certo? Então, todo o calor que a resistência ela gera vai ser transmitida para a água, tá? Vai ser transmitida para a água. Então, todo o calor que a resistência gera vai ser transmitida para a água. Essa água absorveu calor que estava a uma temperatura inicial, como recebeu calor, vai sofrer um aquecimento. E esse aquecimento vai fazer com que a temperatura dela aumente até uma temperatura T. Então, esse calor que a resistência libera, ele é em joule, tá? Mas o calor que vai passar para a água é em calorias, tá? Então, eu tenho a mesma energia, só que em unidades de medida diferentes. Então eu tenho que tomar esse cuidado, tá? Ou seja, eu preciso calcular o calor em joule. Em joule, vou colocar aqui, né? Eu preciso calcular esse calor em joule fornecido, gerado pela resistência elétrica devido à passagem da corrente elétrica. Aí eu vou transformar esse calor que está em joule em calor em caloria. E depois que eu faço essa transformação, eu vou usar esse calor em caloria, tá? Na forma do que macete, que é M igual a C delta T, para que eu consiga achar a variação de temperatura que a água sofreu mediante esse processo. Então, é isso que eu vou ter que fazer para resolver o nosso exercício. Então, bora lá. Q é igual a I quadrado vezes R vezes T, certo? O nosso calor vai ser o I, que é 300 miliampere ao quadrado, vezes a resistência, que não lembro o valor da resistência, mas é 837,2. Então, 837,2 ohms, vezes o tempo, que é 10 minutos. Tá? Então, vou fazer algumas substituições aqui. Primeiro, o milli é 10, né? 10 a menos 3. Então, vai ser 300 vezes 10 a menos 3 ampere ao quadrado. 837,2 ohms vezes 10 minutos, que não pode ser em minuto, tem que ser segundos. Então, 10 vezes 60 segundos, tá? E aí, aqui, o nosso calor vai ser... Agora, eu vou fazer o quadrado. Então, 300 vezes 10 a menos 3 vezes 300 vezes 10 a menos 3 ampere ao quadrado vezes 837,2 ohms vezes 60 segundos, tá? Agora, eu vou fazer essas continhas aqui. Então, ó, eu vou pegar o 3, vou multiplicar por esse 3, dá 9. E vou pegar os 4 zeros e vou colocar na resposta, ó. Vezes 10 a menos 3 ampere ao quadrado. Aí tem que fazer a potência, né? Menos 3 com menos 3. Então, vai ficar menos 3 ampere ao quadrado. Vezes, e eu vou multiplicar 837,2 vezes 60. 0 vezes qualquer coisa são zeros.
6 vezes 2 dá 12, vai 1. 6 vezes 7, 42, com 1 dá 43, vai 4. 6 vezes 3 dá 18. 18 com 4 dá 22, vai 2. E 6 vezes 8 dá 48. 48 vezes 2 dá 50. Então, 0, 2, 3, 2, 0, 5. Uma casa decimal, cancela o 0. Então, vai dar 50, 2, 3, 2, certo? Ons vezes segundo, tá? Perfeito. Então, aqui, agora eu vou pegar esse valor e vou multiplicar pelo 9. Então, vai ser, ó, 50, 232, vezes o 9 com os 4 zeros. Então, ó, 9 vezes 2 dá 18, vai 1. 9 vezes 3, 27, com 1 dá 28, vai 2. 9 vezes 2, 18, com 2 dá 20, vai 2. 9 vezes 0, 0, desce o 2. E 9 vezes 5 dá 45. Coloca os 4 zeros. Então, que vai ser 4, 5, 2, 0, 8, 8, com os 4 zeros. Vezes 10 a menos 6, ampere quadrado, segundos, tá? Aí é o seguinte, né? Eu vou ter que tirar o 10 a menos 6. O que eu faço? Eu tiro 6 casas, eu tiro os zeros, e aí, na verdade, eu estou andando a vírgula, né? Da direita para a esquerda, 6 vezes. Então, ó, vou andar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5, 6 vezes. Então, o que vai ser 4520,88 joule, tá? Bom, lembra que a resposta é em joule, então beleza, tranquilo. Agora, que eu achei a energia em joule, o que eu tenho que fazer? Transformar essa energia em calorias. Para isso, eu tenho que lembrar que uma caloria equivale a 4,186 joules. Então, o joule é uma caloria dividido por 4,186. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar o joule, ou seja, 4520,88 vezes uma caloria dividido por 4,186. Então, vou fazer a continha aqui, ó. 4520,88 dividido por 4,186. Coloco um zero aqui, fica 3 casas após a vírgula, lá também cancela as vírgulas, dá 1. Então, vai dar 4.186. 10 tira 6 dá 4. 11 tira 8 dá 3. 4 tira 1 dá 3. E 4 tira 4 dá nada. Abaixa o primeiro 8. Não dá para dividir. Então, 0, tá? Tudo bem? Abaixa o segundo 8. Agora vai, né? Porque daí deu 33 mil, que vai dar aproximadamente o quê? 8, porque 8 vezes 4 dá 32, 8, né? Então, 8 vezes 6 dá 48, vai 4. 8 vezes 6, 64. Com 4 dá 68, vai 6. 8 vezes 1 dá 8, com 6 dá 14, vai 1. 8 vezes 4 dá 32, com 1 dá 33. Então, dá 0, certo? E aí eu vou abaixar esse 0 na resposta. Então, vai dar 1.080 calorias. Então, tá aqui, achei a nossa resposta. Eu vou apagar a conta aqui para não ficar sobrecarregado o slide, tá? Então, ó, a primeira coisa que eu fiz foi achar o calor em joule, ok, foi feito. Depois, transformei em calorias, ok, foi feito. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que usar essa energia em calorias para achar a variação de temperatura. Então, vamos lá. Acho que eu não deixei aqui. Então, vou abrir aqui uma nova página para a gente fazer configuração da página. Não, configuração da página não. Duplicar a página. Ok, e vamos apagar tudo isso aqui, que a gente não vai usar isso aqui agora. Oxi! Permitir. Vou aumentar essa borracha, que daí fica mais melhor. Isso, olha que beleza, olha que beleza. Então vamos lá. Agora vamos voltar para o lápis. Então olha só.
O meu calor é 1080 calorias, certo? Então, calor é igual a M vezes C vezes ΔT. O calor é de 1080 calorias. A massa de água, lembra que eu tinha um volume? Então, meu volume era de 10 litros. Eu vou transformar isso para mililitro. Então, ó, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Se eu tenho 10, só coloca 3 zeros, está em mililitro. Então, isso aqui equivale a 10.000 mililitros. Só que cada mililitro corresponde a uma grama de água. Então, são 10.000 gramas. Então, a massa, 10.000 gramas, vezes o calor específico, que é 1 caloria por grau Celsius, vezes a variação de temperatura. Então, ó, corta grama com grama. Então, vai dar 1080 calorias. É igual a 10.000 vezes 1 é 10.000. 10.000 calorias, graus Celsius, vezes a variação de temperatura. Então, vai passar esse 10.000 calorias, está multiplicando, passa dividindo. Então, 10.080 calorias dividido por 10.000, caloria. E o grau Celsius está dividindo, vai passar multiplicando. Grau Celsius igual a variação de temperatura, certo? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir, olha lá, 10.080 por 10.000. 1, 2, 3, 4. Então, 1.000 não dá para dividir, coloca 0, acrescenta um 0, 10.000 dá, né? Dá por 1. Então, 1 vezes 10.000 dá 10.000. Para 10.800 sobra 800. Já tem vírgula, coloca um 0. 8 não dá, então dá 0 aqui. Coloca mais um 0, dá 8. 8 vezes 10.000 dá 80.000. Subtrai e dá 0. Então, a variação de temperatura vai ser 0,108 graus Celsius, porque a caloria corta. Então, essa é a variação de temperatura sofrida pela água. Vou apagar aqui a divisão, né? Então, essa foi a variação de temperatura sofrida pela água. Então, assim, quando eu pego um reservatório de água com 10 litros de água, coloco dentro desse reservatório uma resistência, né? Essa resistência, que tem uma resistência R de 837,5 graus Celsius, está sendo percorrida uma corrente de 300 miliampere durante um intervalo de tempo de 10 minutos, né? O calor fornecido por ela vai ser aproximadamente de 1080 calorias, que vai fazer a temperatura da água sofrer um aumento, uma variação de 0,108 graus Celsius. Tá ok? Então é isso aí. Perfeito, né? Agora vamos falar sobre o circuito elétrico, né? O caminho total aonde pode estabelecer uma corrente elétrica é chamada de circuito elétrico, que é formada por gerador mais circuito externo. Então aqui tem um mapa mental aqui mais ou menos para a gente entender isso. O que é um circuito elétrico? É formado pelo gerador elétrico e o circuito externo. No circuito externo, o que pode ter lá dentro? Qualquer aparelho elétrico, né, que percorre eletricidade, que consome eletricidade. Pode ser resistores, capacitores, indutores, pode ser eletrodomésticos, placas de circuito, fontes de tensão, e pode ser, por que não, fiação elétrica também, porque a fiação ela também consome energia, tá? Então, assim, esquematicamente falando, eu vou ter uma parte do circuito, que é o gerador, que é responsável por gerar corrente elétrica, e outra parte do circuito onde eu tenho o circuito externo, né? E o que é o circuito externo? Qualquer coisa
que possa consumir ou que possa sofrer a passagem da corrente elétrica ligada a esse gerador. Então, no circuito elétrico, a gente vai estar trabalhando com várias equações. A gente já trabalhou, já discutiu isso, né? Por exemplo, a questão da corrente elétrica, que é igual a carga sobre o tempo. A questão da potência elétrica, que potência é U vezes I. E a sua potência em relação às resistores, que potência é U vezes I ao quadrado ou potência U quadrado sobre R. A resistência elétrica, que é R igual a U dividido por I, e que é a resistência de um fio pode ser calculada como a resistividade vezes o comprimento dividido pela área, né? Nós temos as associações de resistores, que é a associação em série. Numa associação em série, a corrente elétrica total é igual à corrente que passa em cada resistor. A tensão total no circuito é igual à soma da tensão em cada resistor. E a resistência equivalente é a soma direta das resistências. Na associação em paralelo, né, a corrente total é igual à soma da corrente em cada resistor. A tensão total é igual à tensão em cada resistor. E a resistência equivalente é calculada pelo inverso das resistências. Se você tiver dois resistores apenas, você pode simplificar o cálculo fazendo R1 vezes R2 dividido por R2 vezes mais R1. E se todos os resistores forem iguais, se você pegar a resistência dela e dividir pelo total de resistores, né? E nós temos o circuito mistos. No caso do circuito misto, eu tenho uma parte do circuito que os resistores estão em série e uma parte do circuito dos resistores estão em paralelo, certo? Nós também temos ali a questão da capacitância. A capacitância é a carga pela tensão elétrica. A capacitância ou capacitor é um aparelho que serve para absorver energia, tá? Então, a energia potencial que ele absorve é QU sobre 2 ou CU quadrado sobre 2 ou Q quadrado sobre 2C, tá? E o capacitor ele pode ser associado em série e em paralelo. No caso do série, ele segue a mesma regra dos resistores em paralelo. Então, a tensão total é a tensão total, é a tensão somada, né? E a carga total é igual à carga em cada um dos capacitores. E o capacitor é calculado pelo inverso das somas. Já na associação em paralelo, a tensão total é igual para todos eles. E a carga total é a soma dessas cargas e a capacitância é calculada pela soma deles. Nós também temos a questão dos geradores, né? Então, o gerador, o esquema dele ele tem o gerador, que é uma fonte de tensão, e a resistência interna. A equação do gerador é U igual a E menos RI, onde U é a tensão elétrica, e a corrente de curto-circuito é E sobre R. A curva característica é dada por um gráfico decrescente, onde quando a corrente é zero, a tensão é E, e quando a tensão é zero, a corrente é a corrente de curto-circuito. A potência útil é U vezes I, a potência dissipada é resistência interna vezes o quadrado, e a potência total é a potência útil mais a potência dissipada. E o rendimento é como sendo a potência útil dividido pela potência total, ou U sobre E. Já os receptores, eles recebem energia para absorver, né, que é chamada CFEM. Ela tem a força contra-eletromotriz e a resistência interna, esquematicamente falando. A equação do receptor é U igual a E' mais R' vezes I. A curva característica é um gráfico crescente. Quando a corrente é zero, o E é máximo, E' é máximo. E quando a corrente vai aumentando, o U também vai ficando maior, né?
Então, a potência total do receptor é U vezes I, a potência dissipada é R' vezes I quadrado, e a potência útil é E' vezes I. E o rendimento é a potência útil sobre a potência total, que é N igual a E' sobre U. Perfeito, né? Então, essas equações a gente vai estar utilizando para fazer os exercícios. Então, tem aqui um exercício, né? Ó, no circuito abaixo, determine o valor da resistência R, do valor da potência dissipada no trecho CD, do circuito elétrico e o valor da corrente I. Então, perfeito. Então, vamos fazer isso aqui. Bom, o que ele quer achar aqui? Ele quer achar o I, o valor da corrente elétrica total, o valor da resistência, R, e o valor da potência no trecho CD. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é olhar as informações que ele me deu e ver se essas informações vão para outros setores também do circuito. Então, olha lá. Esse trecho aqui, pessoal, ó, é uma associação em paralelo. Numa associação em paralelo, a tensão elétrica num resistor é igual a no outro. Então, se aqui embaixo o nosso U vale 5,25, lá em cima o nosso U também vale 5,25 volts. Tá? Por que eu vou fazer isso? Porque agora, aqui, nesse trecho aqui, ó, dessa partezinha aqui, eu vou fazer a minha primeira conta. Então, ó, que é U é igual a R vezes I. O U vale 5,25. O R vale 0,01. E o I, aliás, desculpa, o I vale isso, e o R, certo? Então, tá multiplicando, passa dividindo, o R vai ser 5,25 dividido por 0,01. Vou igualar as cada decimais, então vai ficar 525 dividido por 1, isso é igual, nosso R, 525 ohms, tá? Por que eu tô falando isso? Porque agora eu sei que nesse trecho que eu calculei ali, a resistência em cima é igual à resistência embaixo. E quando a resistência em cima é igual à resistência embaixo, numa associação em paralelo, significa que as correntes elétricas também são iguais. Então, se a corrente elétrica em cima é 0,01, aí embaixo também vai ser a mesma coisa. Ou seja, aqui embaixo, a corrente elétrica vai ser 0,01 ampere. Então, eu tenho aqui no circuito uma associação em paralelo que divide a corrente 0,01 aqui para cima e 0,01 aqui para baixo. Então, quando elas juntarem, a saída dela é a soma disso. Então, o nosso I que sai aqui é 0,01 somada com 0,01. Então, o nosso I é igual a 0,02 ampere, tá? Só que a saída é igual à chegada. Então, se olhar o desenho, a corrente que chega aqui é 0,02. E a corrente que chega aqui é justamente a corrente I. Então, eu já achei a nossa primeira informação. I é igual a 0,02 ampere. Essa é a nossa primeira resposta. Perfeito, deixa aqui. Sabendo disso, né, pessoal, eu vou para a segunda parte do nosso problema ali. Eu vou pegar aqui vou copiar aqui o nosso desenho aqui. Vamos copiar. E vamos lá, porque aí fica melhor para a gente trabalhar. Então, olha lá. Nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu já descobri que a minha corrente vale 0,02 ampere. Então, aqui em cima vale 525 ohms e 5,25 volts. Aqui embaixo vale 525 ohms, 5,25 volts e 0,01 ampere de corrente. É tudo igualzinho, né? Ficou bem ruinzinho ali esse azul ali em cima, então vou colocar aqui. 0,01 ampere, a corrente que passa aqui. A corrente que chega aqui nesse circuito aqui, ó, a corrente que chegou aqui, tá? É 0,02 ampere, que vai ser dividida na corrente I1 para cima e I2 para baixo, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou
pegar essa parte desse trecho aqui do problema aqui, ó, e vou achar quanto vale esse meu I2, tá? Então, ó, U é igual a R vezes I. U vale 3,75, igual a R, que é 250, vezes o I. Então, o I é 3,75 dividido por 250. Tá, 3,75 dividido por 250, não dá para dividir 0,37,50 de novo, 375, vai dar 1, 250. Então, 5, 2, 0, abaixo um 0. Não, fiz muito rápido aqui e me confundi, ó. 5 tira 0 dá 5, 7 tira 5 dá 2, e 3 tira 1 dá 1. Coloca um 0 dá 5 agora. 5 vezes 250 dá 1.250, subtrai dá 0. Então, nosso I vale 0,015 ampere. Por que isso agora? Porque agora eu consigo achar o meu I1. Porque ó, o meu I total que chega é o meu I2 mais o meu I1. Então, o I total é 0,02, o meu I2 é o que eu achei lá, 0,015, mais o meu I1. Então, o meu I1 vai ser o 0,02 menos o 0,015, tá? Tudo bem? Perfeito? Ok, né? Então, olha só. Se ele chegou nesse trecho aqui, vamos fazer a conta, 0,02 menos 0,015. Coloca um 0 aqui, fica 10. 10 tira 5 dá 5. 1 tira 1 dá 0, 0, 0, então, meu I1 vai ser 0,005. Então, nesse resistor aqui vai ser 0,005 ampere. Nesse resistor aqui, 0,005 ampere. E nesse resistor aqui vai ser 0,005 ampere também, tá? Porque esses três resistores estão em série, então a corrente é igual para todos eles, tá? E por que eu vou fazer isso? Porque agora eu vou montar uma continha, uma expressão, tá? Vai ser assim, ó. O U é igual a resistência equivalente vezes o I. Que U? Bom, se aqui embaixo, vou trocar de cor, ó, se aqui embaixo vale 3,75 volts, em todos esses resistores aqui, todo ele vale também 3,75 volts. Porque ele também são em paralelo, né? Esses três resistores estão em paralelo com esse aqui. Então, se a tensão embaixo é uma, a tensão em cima é a mesma, né? Então, vai ser, ó, 3,75 igual a resistência, que é o quê? 100 mais R mais 350 vezes o I, que é 0,005 ampere. Então, tá multiplicando, passa dividindo, então vai ficar, ó, 100 mais 350, 450 mais R, igual a 3,75 dividido por 0,005. Então, vamos fazer essa divisão agora, ó. 3,75 dividido por 0,005. Coloca um zero aqui, cancela as vírgulas. Então, dá 7. 7 vezes 5 vai dar 35. Sobra 2 abaixo 5, dá 5. 5 vezes 5, 25, sobra 0, 0, 750. Então, 450 mais R é igual a 750. Então, R é igual a 750 menos 450. R é igual a 300 ohms. E aqui eu achei a minha segunda resposta, que é o valor do R. R vale 300 ohms, tá? Então, agora vamos lá, vamos colar de novo o nosso desenho e vamos colocar nossas informações que a gente já descobriu aqui. Então, ó, minha corrente é 0,02 ampere. A corrente que passa aqui em cima é 0,01 ampere, porque eu tenho 525 ohms e uma DDP de 5,25 volts. Embaixo eu tenho uma corrente de 0,01 ampere que passa aqui. Aqui no circuito ele vai para baixo uma corrente elétrica de 0,015 ampere e vai para cima uma corrente de 0,005 ampere. E aí a nossa
a nossa resistência é igual a 300 ohms, tá? Bom, agora, para mim calcular a potência, é isso que ele perguntou? Deixa eu lembrar lá. Calcule a potência dissipada no trecho CD. Então, para mim calcular a potência nesse trecho CD aqui, ó, eu vou ter que calcular a resistência equivalente aqui do circuito. Ou simplesmente eu posso entender o seguinte, ó, ficou mais fácil, ó. Ô, meu papaizinho. Ó, eu posso entender que esse trecho aqui, deixa eu copiar só esse trecho aqui, ó. Vamos copiar só esse pedacinho aqui, ó. Isso, vamos copiar, vamos colar aqui embaixo, ó. Esse trecho aqui, que é o trecho que vai de C até D, ele pode ser trocado pela resistência equivalente. Ó, ele vai ser trocado pela resistência equivalente, que eu não sei quanto é, mas eu sei que ele está submetido a uma tensão de 3,75 volts e uma corrente elétrica de 0,02 ampere. Então, para mim calcular a resistência ali, a potência, eu vou usar a fórmula da potência que tem o U e o I, né? U vezes I. Então, a potência ali vai ser 3,75 volts vezes 0,02 ampere. Então, a potência vai ser, é só multiplicar, 3,75 vezes 0,02. 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 7, 14, com 1 dá 15, vai 1. 2 vezes 3, 6, com 1 dá 7. E coloca 4 cada decimais. Então, 1, 2, 3, 4, vírgula, tá? Cancela a vírgula aqui. Então, vai ser 0,075 watts. Essa é a potência dissipada naquele trecho, tá ok? Bom, então é isso aí, pessoal. Tá? Esse é foi a nossa aula de hoje, falando sobre um pouco mais sobre efeito Joule e falando um pouco mais sobre o circuito elétrico. Os circuitos elétricos, eles não são difíceis de resolver, desde que você tenha todo o conteúdo na ponta da língua, digamos assim, tá? Porque você vê que você vai ficar brincando com conteúdo em todo traço ali, todo trajeto. Então, assim, para você conseguir habilidade em resolver esses exercícios, requer o quê? Prática. Então, tem que pegar a lista de exercício, tem que resolver exercício um atrás do outro, tem que resolver muito exercício mesmo. Então, assim, quanto mais exercício você resolver, mais praticidade você vai pegar e você não vai ter dificuldade em resolver exercícios, mas tem que resolver. Não adianta resolver 10 exercícios, 10, 15, não. Tem que resolver de 100, 200 para cima, tá, galera? Tem que resolver mesmo, um atrás do outro, e entender como é que foram feitos esses. Então, assim, essa foi a nossa aula de hoje. Aquele abraço para vocês, continue estudando, né? Não se esqueça aí para quem não é inscrito no meu canal lá no YouTube, se inscreve, tá? Deixa o seu joinha lá, pega a sinetinha lá para você receber os novos vídeos que vai aparecendo lá no canal. E para quem não me segue lá no Instagram, vai lá, me segue lá, prof._joe_joe, tá? O meu arroba é bonitinho aí, para que a gente possa ter uma interação bacana, uma interação legal lá, tá bom? A gente lá fala de tudo um pouco, brinca, se diverte, fala de música, de filme, seriado e também a gente fala de física. Então, aquele abraço para vocês, bons estudos.